vamos falar sobre inteligência emocional. E a primeira pergunta que surge é: o que é a inteligência emocional? Na história da pedagogia e na história da psicologia, muitos autores, muitos investigadores, muitos pensadores, muitos filósofos falaram exatamente de inteligência. Mas na sua mente quase sempre a inteligência estava associada exatamente ao cognitivo, estava associada ao ato de aprender, estava associada ao conhecimento. As emoções estavam lá, estavam presentes, mas não eram para ali chamadas. Quando, em 1905, Alfred Binet criou o primeiro teste de inteligência, ao fazê-lo, o que é que lá colocou? Exatamente coisas relacionadas com o conhecimento matemático, aritmético, exatamente a organização espacial, a expressão verbal, a organização verbal, a organização espacial, ou seja, tudo coisas que tinham a ver com o concreto, com o objetivo, com a aprendizagem. Em parte nenhuma estava situado os aspectos relacionados com as emoções. Os autores que seguiram, como Stern, Terman, Thurston, Wechsler, seguiram praticamente todos a mesma linha de pensamento. Só uns anos mais tarde é que Gardner, ao criar o conceito de inteligências múltiplas, foi exatamente colocar o aspecto principal das emoções. Ao criar duas inteligências, uma chamada exatamente de relação intrapessoal e outra de interpessoal. Ou seja, aquilo que a personalidade já vinha a estudar há uns anos antes é aqui colocado de uma forma clara e objetiva como inteligência. Todavia, só em 1994-95 é que o neurocientista António Damasio e o psicólogo Daniel Goleman criaram, digamos, formas, processos, ou seja, um suporte científico, um corpo científico para a inteligência emocional. Um numa ótica mais médica, ou seja, da neurociência, o outro de uma ótica mais psicológica. Mas, digamos que são trabalhos de natureza complementar. É evidente que não foram estes dois autores que criaram o termo de inteligência emocional. O termo vem de 1990, exatamente de John Mayer e de Peter Salovey. São estes dois investigadores que definem a inteligência emocional da seguinte maneira: a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. É assim que estes cientistas definem a inteligência emocional. Todavia, nos nossos dias, temos que pensar que esta inteligência emocional tem uma importância enorme. Ou seja, numa perspectiva socrática do conhece-te a ti mesmo, perceber o que é a nossa automotivação, o que é a nossa autoconsciência, o que é o nosso autocontrolo, são essenciais para o sucesso na vida, para o sucesso nos negócios, para o sucesso no estudo, em suma para o sucesso familiar e para o sucesso na vida, digamos, da nossa carreira profissional. Daniel Goleman interrogou-se, depois de muitas investigações, o que é que levava pessoas com QIs da ordem, QIs, quociente de inteligência, da ordem dos 190, 200, portanto pessoas com uma inteligência muitíssimo superior, a terem vidas completamente medianas, e pessoas com um QI de 100, ou seja, na média, terem carreiras brilhantíssimas. E começou a interrogar-se qual era a causa principal disso. E a causa está exatamente situada aqui. É que a inteligência cognitiva é muito importante, mas se não tiver ligada a ela a inteligência emocional, podemos dizer que a pessoa pode ter uma grande capacidade de raciocínio, mas não sabe utilizar esse mesmo raciocínio, essa mesma capacidade, no dia-a-dia, com os outros e com a vida. Ou seja, onde é que nós podemos aqui encontrar a boa notícia?
A boa notícia está situada em que durante muitos anos, pelo menos até à década de 60 do século XX, acreditava-se que o QI, o tal quociente de inteligência, era algo de inato, que nascia connosco, que era imutável. Nascia e morria connosco. Na década de 60 foi investigado, criado o efeito Pigmalião, ou também efeito de Rosenthal, que demonstrou que a própria inteligência cognitiva poderia, quando muito estimulada, aumentar, digamos, alguns valores. Ou seja, podia ter um crescimento de 5, 10, 15%, mas dificilmente a estimulação irá além destes valores. Ao invés, a inteligência emocional tem aqui uma enorme vantagem. É que ela depende realmente daquilo que queiramos fazer com ela. Uma vez, digamos, caracterizada, definida e diagnosticada a nossa inteligência emocional, nós podemos treiná-la com grande eficácia e podemos passar de um valor baixo a um valor alto. Ou seja, podemos então dizer que a nossa vida, a nossa carreira profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social, dependem extraordinariamente de um bom domínio da inteligência emocional. Isto porquê? Porque a inteligência emocional é mais rápida que a cognitiva, logo torna-se dominante para o bem e para o mal, pois é lá nesta inteligência emocional que está o amor, que estão os afetos, que está a alegria, mas é também lá que está a raiva, o ódio e o medo. Como pedagogos, como professores, como formadores, para sermos eficazes, temos que dominar bem as dimensões da inteligência emocional. Em especial, aquela que está ligada ao autocontrole, à empatia e às aptidões sociais. Para concluir, podemos dizer que o controle das emoções e a sua utilização com mestria são um trunfo poderoso para qualquer professor, pois são facilitador do autocontrole, da eficácia cognitiva e da ação empática sobre os alunos. Um professor ou um formador que saiba utilizar a inteligência emocional é alguém que gosta muito daquilo que faz e ainda transmite confiança aos alunos, para além de ser eficaz na missão de ensinar, ou na missão de ensinar. O acesso à nossa memória é também aqui facilitado pelo clima emocional estável, onde existe a tal sentinela emocional, que não é mais nem menos que uma amígdala, que atua como um recuperador de informação, uma espécie de liga-desliga, uma espécie de interruptor que ajuda ao controle das nossas emoções. Podemos dizer que nos nossos sistemas nervosos, quer no central, quer no periférico, quer um, quer outro, tornam-se mais ágeis na condução da informação quando controlamos as emoções, ou usamos como um motor da nossa própria competência e do desempenho que está associado. Um professor com uma inteligência emocional que controla todas as suas dimensões torna-se contagiante, torna-se para os alunos alguém que é um exemplo e que age sobre eles como um fluido invisível que os motiva a aprender. Em suma, para se ministrar aulas, temos de ter um conhecimento e competências, obviamente que são do domínio cognitivo. Mas somos nós eficazes como professores se não dominarmos completamente a inteligência emocional? Do meu ponto de vista e daquilo que a ciência e a investigação têm vindo a demonstrar, não. Ou seja, temos que ensinar dentro daquilo que se pode considerar um suporte ou uma auréola de natureza emocional. Queria terminar deixando um desafio aos participantes neste curso. Conheçam a vossa inteligência emocional. Saibam os valores da mesma, ou seja, se ela é baixa, se é média ou se é elevada, para que a partir desse diagnóstico possam estudar o seu corpo teórico, mas acima de tudo refletir sobre as suas dimensões e treinar.
treinar até terem alcançado um patamar elevado. Posso-vos dizer que não é fácil, é trabalhoso, mas está ao alcance de todos.